Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Vanessa e esse aqui é o canal A Tal da Vanessa Paixão. E hoje eu venho contar uma história aqui que está refletindo no meu coração, que é uma mensagem que eu escutei tem poucos dias, mas ela não saiu da minha mente e do meu coração e eu vim trazer ela para você. Você se acha? Vamos lá, vamos colocar aí, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai chegar até alguém que está precisando de uma resposta. Você acha que Deus esqueceu de você? Alguma vez você teve essa sensação que Deus se esqueceu de você? Ou até mesmo alguém que esteja próximo de você, como um parente, como um amigo, como alguém do trabalho, enfim, alguém da escola, alguém do seu ciclo da igreja, alguém do seu ciclo de amizade, enfim, em algum momento você se sentiu esquecido? Eu vou ter um recado para você agora. Não saia desse vídeo, porque ele tá, tinindo aqui no meu coração. O Espírito Santo tá falando bem forte. E essa mensagem eu tenho certeza que vai chegar para alguém que está precisando de uma resposta. Eu vou começar a contar a história de José, bem rapidamente. Eu tenho até um vídeo aqui no canal que eu contei um pouco sobre a história de José, numa outra história que eu estava contando. E eu acho que a história de José, ela se encaixa em várias situações para que a gente possa sempre aprender um pouco mais. Estamos falando de José do Egito, lá na Bíblia. Gente, José, para quem sabe aí um pouquinho da história, ele foi rejeitado pelos seus irmãos. Ele foi jogado no poço. A partir do momento que ele foi jogado no poço, ele ficou esquecido. Aí o José, ele teve a sua vida, né, o seu corpo vendido como escravo pelos seus irmãos. Olha só, gente, pelos irmãos. Então os irmãos deles quiseram assim, apagar ele da história. E ele foi vendido como escravo. Ele foi para a casa de Potifar, lá onde ele começou a servir a família de Potifar. Só que por conta da esposa do Potifar, que ela queria ter algo com ele, ela simulou algumas situações e que fizesse com que ele se parecesse mal, que lhe parecesse uma pessoa ruim, uma pessoa que tivesse dado em cima dela. Vocês lembram dessa parte dessa história? Em algum momento da sua vida, alguém já simulou alguma história para você se sentir aquela pessoa, um carrasco, e você sabendo que você não era? Não pense que Deus se esqueceu de José. José, ele foi para a prisão assim que aconteceu essa história aí na casa de Potifar. E o que aconteceu lá na prisão? Mesmo ele sabendo que ele não estava num lugar onde ele deveria estar, que ele estava sendo de uma forma injustiçada, ele continuou a servir. O que José fazia? Por que José foi para a casa do Potifar e ficou lá muito tempo? Porque ele servia, ele fazia as coisas com excelência, independente da circunstância onde ele estava e situações no qual ele estava. Ele tinha sido esquecido pelos irmãos, porque os irmãos venderam ele como escravo. Ele estava lá na casa de Potifar, trabalhando na casa de Potifar, mas ele fazia com excelência. E por conta disso, ele acabou sendo atacado pela mulher, a esposa de Potifar, e fez com que ele fosse para a prisão. E, gente, lá na prisão, tenta imaginar o que seria estar numa prisão. E mesmo assim, ele começou a servir, ele começou a ajudar, ele começou a limpar, ele começou a organizar coisas que ele aprendeu a fazer lá na casa de Potifar, lembra? E lá ele organizava, limpava, fazia as coisas com excelência. Então, vocês conseguem perceber que no momento que ele estava aparentemente esquecido por Deus, esquecido pela família, ele estava num processo e ele estava aproveitando para aprender? Por quê? José, ele já foi vendido como escravo pelos irmãos já por conta dos sonhos que José tinha, sonhos aqueles que Deus tinha colocado no coração de José. E mesmo assim, ele tinha esse sonho guardado com ele. Ele sabia que Deus tinha algo grandioso para a vida dele. Mas ele estava vivendo um processo. Por quê?
Às vezes Deus quer te dar algo tão grande, porém você não está preparado naquele momento. Então, calma aí que você vai entender a história toda. Então, aproveite o processo, ame o processo. E olha que o processo nem sempre é gostoso, né? Na verdade, realmente não é gostoso. Esses dias eu escutei uma moça, esqueci o nome dela, gente. Se eu lembrar o nome dela, na hora que eu editar o vídeo, eu vou colocar aqui em cima. E ela sempre comenta que gerar um testemunho, ele causa dor, ele é dolorido. Ela comenta sempre isso. E aí na história de José foi mais ou menos isso. Para ele gerar esse testemunho, para ele viver uma experiência, para ele viver um milagre, para ele viver o sonho que Deus tinha colocado no coração de José, ele teve que viver experiências para poder aprender, para poder ele falar assim, é aqui onde eu estou, é aqui onde eu vou aproveitar o momento, o processo, e eu vou fazer com excelência tudo que eu souber fazer e vou aproveitar para aprender. Foi isso que José fez na vida dele. Voltando para a vida de José, ele estava ali na prisão, onde ele conseguiu chamar a atenção lá do... Eu não sei como que era o nome, agora me fugiu da memória, mas a pessoa que é chefe lá da prisão, e deixou a chave com ele na mão, porque ele confiou, porque ele viu que como José fazia o serviço com excelência, ele confiou em deixar o trabalho na mão do José. Ali José conheceu um copeiro e um padeiro, e onde José ele revelou os sonhos deles. E os sonhos aconteceram exatamente como José tinha dito. Quando o padeiro saiu da prisão, José falou assim, não se esqueça de mim, não se esqueça de mim, porque ele sabia que ele estava sido esquecido por muitas pessoas. Ele podia até pensar assim, será que Deus esqueceu de mim? Mas ele tinha lá no coração dele que Deus tinha colocado um sonho no coração dele, e esse sonho era de Deus, ele ia se concretizar. Mas em alguns momentos das nossas vidas, a gente fica pensando, nossa, será que eu fiquei esquecida pelaquela pessoa que podia me ajudar? Será que eu fiquei esquecida por Deus? Mas calma, tenha paciência, Deus não esqueceu de você. Você está num processo, confie em Deus. Então, voltando aqui, o padeiro, ele estava saindo de lá e ele falou assim, olha, quando você chegar lá no faraó, não se esqueça de mim. José falou, não se esqueça de mim, porque José sabia que ele estava esquecido lá naquela prisão. Mas aí José, ele falou assim, não se esqueça de mim. E o que aconteceu? Porque ele sabia que ele estava num lugar onde ele não deveria estar, porque ele estava sendo, de uma certa forma, injustiçado. Mas nem por isso ele deixou de cumprir com excelência tudo aquilo que ele tinha para fazer, tudo aquilo que Deus tinha colocado, que tinha ensinado a ele, e ele colocou aquilo a serviço do reino. Quando o padeiro foi lá, o padeiro se esqueceu de José, se esqueceu de José. José falou tanto para ele, não se esqueça de mim, porque José já estava esquecido. E lá se passaram 2 anos, não se sabe quanto tempo José ficou na prisão, mas depois que o padeiro saiu, se sabe que ele ficou mais 2 anos na prisão. E até que um momento que o faraó, ele teve um sonho, e ele precisava que tivesse a revelação daquele sonho, e aí o padeiro se lembrou-se de José lá na prisão. Olha só o processo que Deus faz na nossa vida. Por que Deus não permitiu que o padeiro lembrasse dele na hora que ele saísse da prisão? Porque não era o momento. Não era um momento apropriado que Deus tinha para José. Deus ainda queria que José ele estivesse ainda mais preparado para viver o que Deus tinha para ele lá na frente. E foi aí quando o copeiro ele falou de José para o faraó. E aí o faraó chamou José. José fez aquela revelação do sonho. E aí o faraó falou assim, quem mais poderia estar no auge para poder fazer o que ele estava propondo, porque José, além de colocar a revelação do sonho, ele ainda trouxe estratégias de como ele faria durante aqueles 7 anos. E, gente,
olha como que as coisas são. Às vezes você fica pensando, será que eu fui esquecido? Será que Deus esqueceu de mim agora? Não. Deus não esqueceu de você, Ele não esqueceu dos planos que Ele tem para você e dos sonhos que Ele colocou no seu coração. Se não chegou o seu momento ainda de abraçar esse milagre, é porque Deus, Ele sabe que você está sendo preparado. E muitas vezes não é Deus que vai ali te preparar. Ele vai te colocar em lugares, com pessoas e com circunstâncias para que você aprenda. E muitas vezes a gente fica murmurando, porque às vezes a gente não consegue entender esse processo. Mas quando cai na real, na nossa mente, fala assim, eu estou num processo e Deus está comigo. E tudo que eu tiver que passar, Deus está do meu lado, me ajudando, me consolando, porque quem tem Deus do seu lado consegue tudo no seu momento. E aí foi que Jesus não, tô misturando a história. Foi aí que José saiu da prisão e ele se tornou o José do Egito, o rei do Egito, né? Foi o rei do Egito, agora me fugiu a palavra. Mas vocês sabem da história. Se vocês não sabem, leiam, porque, gente, a história dele é surpreendente. Foi aí que ele colocou lá para o faraó, né, no caso, que eles seriam 7 anos de fartura, onde eles planejavam guardar aqueles alimentos para quando viesse os 7 anos de escassez, eles pudessem ter esses alimentos para sobreviverem. E, gente, não se esqueça, Deus não se esqueceu de você. Se o seu milagre não chegou ainda, se a sua promessa ainda não chegou, é porque durante o processo você está sendo preparado para aquilo que Deus tem de maior para a sua vida. E agora me diz aí, em algum momento você já se imaginou esquecido por alguém? Quando você falou assim, aquela pessoa tinha tudo para me ajudar, ela tinha todas as possibilidades para me ajudar, mas ela esqueceu de você? Já teve alguma circunstância que você falou assim, fui esquecido pelos meus parentes, pelo meu irmão, pelos meus pais, pelos meus amigos, pelas pessoas com quem eu trabalho, pelo meu amigo de infância? Não pense dessa forma. Pense que você será lembrado lá na frente. E quando você for lembrado, querido e queridas, Deus vai mostrar algo tão grandioso que você vai ser lembrado por todos. Você não está esquecido. Você está apenas, vamos dizer assim, adormecido para algumas pessoas porque você está passando por um processo. Esse processo vai te levar lá no seu sonho, no seu milagre. Não perca a sua esperança, não perca os seus sonhos, não desista no meio do caminho. Que nem esses dias, vou passar rapidamente aqui uma história minha, tá? Esses dias eu estava numa atividade muito frenética de acordar cedo, de fazer atividade física, de fazer um acompanhamento nos grupos que eu tinha, trabalhando e não sei o que, e não sei o que, e não sei o que. Quando eu me vi, eu falei assim, meu Deus, eu tô muito cansada. Eu estava muito cansada. Então eu pensei, eu vou descansar um pouco, vou tirar um tempo para mim respirar, descansar e depois eu volto com a minha rotina normal. Então é isso que eu quero dizer para vocês. Se vocês pensarem em desistir, não desistam. Parem, respirem o tempo que for necessário e depois continuem. E saiba que lá na frente Deus tem algo grandioso para a sua vida, que o que Ele prometeu está para se cumprir na sua vida. Então não se perca no meio das circunstâncias e das situações. Aprenda com o processo. Mesmo que às vezes seja doloroso, porque para José não foi nada fácil. Ser vendido pelos irmãos, ficar como escravo, ficar na prisão, não foi nada fácil, mas durante todos esses anos, José, ele teve algo que foi incrível. Ele aproveitou todas as oportunidades que ele teve na frente dele, independente se era de sofrimento ou não, e substituiu aquilo para aprendizado. Esse aprendizado
que ajudou ele chegar lá, ser o rei do Egito. E é isso que eu quero passar para vocês hoje. Não se sintam esquecidos. Deus não esquece de vocês. Deus ama cada um de vocês. Eu tenho certeza que esse vídeo chegou no coração de pelo menos uma pessoa. Eu já vou ficar super feliz. Eu tenho certeza que pode ser a resposta que tanto você precisava ouvir para a sua vida. Se essa mensagem de repente não tocou seu coração, mas se você conhece alguém que poderia receber essa mensagem e ficar mais aliviado, transmita essa mensagem para outras pessoas. Coloque aqui no botãozinho compartilhar e envie para algum amigo, para algum grupo de WhatsApp, para algum parente ou qualquer pessoa, até mesmo para que essa pessoa entenda. Olha, eu não esqueci de você, eu vim trazer uma mensagem que Deus bem colocada aqui no meu coração, que eu assisti esse vídeo e eu também quero compartilhar com você, porque você também é o amor de Deus e é o amor de Jesus. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história. Na verdade, não é uma história, é uma reflexão em cima da história da Bíblia e que Deus não esqueceu de vocês. Saibam disso. Deus te ama muito e Ele espera você cumprir todo o seu processo para Ele te entregar o seu milagre e a sua promessa. O seu sonho não acabou. Ele vai poder ser maior do que você imagina, porque o sonho de Deus são muito melhores que o nosso. Um grande beijo, paz e prosperidade a todos. Aguardo vocês no meu próximo vídeo. Tchau!